Olá, alunos e alunas do sétimo ano do ensino fundamental. Espero que vocês estejam bem. Hoje vou explicar para vocês aí a quarta semana da AMPO de matemática, né? Onde nós vamos trabalhar com triângulos, né? Nós vamos ver aí quais são os elementos do triângulo, né? As classificações de acordo com ângulos, de acordo com o número de lados, né? E várias outras informações aí sobre os triângulos, tá bom? Então, ó, os triângulos são o quê? Polígonos formados por três lados e automaticamente eles possuem três ângulos, né? Então, os triângulos, eles possuem três lados e três ângulos, né? Os polígonos, por sua vez, nós já sabemos, né, das semanas anteriores que foi trabalhado aí o conteúdo de polígono, são o quê? Figuras geométricas formadas por segmentos de reta, né? Então são aquelas figuras que são formadas apenas por segmento de reta, que 2 a 2 tocam-se em um dos pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Então esses segmentos não podem aí se cruzar, né? Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas, né? Então, as mesmas propriedades que às vezes você encontra lá nos polígonos, você também vai encontrar aqui nos triângulos, né? Que é um tipo especial de polígono, tá? Bom, então, vamos lá. Elementos de um triângulo. Primeiro, elemento de um triângulo, né? Os triângulos, eles possuem as mesmas ou os mesmos elementos dos polígonos, né? Exceção das diagonais. Então, triângulo não tem como eu traçar uma diagonal, né? Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são os lados. Então, os triângulos eles possuem lados, né, que são segmentos de reta que formam esse triângulo. Os vértices, que são os pontos de encontro entre os lados. Então, aonde os lados se encontram no triângulo é chamado de vértice. Então, nós vamos ter aí três vértices, né? Os ângulos internos, né, que são os ângulos que podem ser observados entre dois lados consecutivos, né, adjacentes de um triângulo, e os ângulos externos, né? E aí os ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Então, nós vamos ver aqui na prática esses elementos, né, no desenho, né, como que eu consigo identificar quais são os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos, tá? Bom, então vamos lá, ó. Começando por essa primeira figura, nós temos aqui, ó, os lados é o que está marcado de vermelho, né? Então nós temos aqui os três lados do triângulo. Esse lado de baixo, ele foi prolongado justamente para mostrar o ângulo externo. O ângulo externo são os ângulos que ficam fora do triângulo. Quando eu prolongo um lado, e aí eu tenho aquele ângulo da parte de fora. Observa que a soma do ângulo externo com o ângulo interno, ela sempre vai ser 180 graus, porque é um prolongamento de uma reta, né? Então, ó, observando novamente essa figura, nós temos os lados, que é essa parte vermelha, né? O vértice, que seriam três pontos aqui, no caso ele indicou só um dos vértices, né? Nesse outro desenho está mais especificado, ó. Os lados é azul, a parte azul são os segmentos de reta, né? Os vértices é a parte vermelha, são os pontos aí de encontro desses segmentos de reta. E os ângulos internos é justamente essa parte verde, né? Os ângulos internos. Se eu prolongar essa reta, esse segmento BC, eu vou ter um ângulo externo, né, relativo a esse vértice C, né? Se eu prolongar para cá, para a esquerda, eu vou ter o ângulo externo relativo a esse vértice B, e assim sucessivamente, tá? Então, ó, como que eu nomeio um triângulo?
os triângulos eles são nomeados de acordo com os vértices que ele possui. Então, por exemplo, eu posso chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC. Aí eu desenho um triângulo pequenininho e escrevo ABC com letra maiúscula, né? E aí eu posso ter outros triângulos, triângulo DEF, triângulo GHI e assim sucessivamente, tá? Então os triângulos eles são nomeados de acordo com os vértices, né? Se eu tenho um triângulo que ele é formado, né, pelos vértices A, B e C, eu posso chamar de triângulo ABC. Se ele for formado pelos vértices D, E, F, chamo de triângulo DEF e assim sucessivamente, tá? Bom, os vértices dos triângulos são nomeados com letras maiúsculas. Por exemplo, os vértices A, B e C. Já os lados do triângulo, eles são nomeados como segmentos de reta, né? Por exemplo, lado AB, né? Observa nessa figura, lado AB. Como que eu posso escrever isso no papel? Matematicamente, a gente escreve o A e o B maiúsculo e em cima dele um segmento de reta. Então, isso vai indicar o lado AB. Lado BC, eu escrevo BC maiúsculo e um segmento de reta em cima, um traço em cima, né? E o lado AC. Então, esses são os três lados desse triângulo aqui da direita, tá? Lado AB, lado BC, que é essa parte de baixo, e o lado AC, que é o lado da direita ali em diagonal, tá? Bom, e os ângulos? Como que eu nomeio os ângulos do triângulo? Eu posso nomear de três formas, né? Eu posso nomear como ângulos formados por duas semirretas, por exemplo, o ângulo BAC. Como assim o ângulo BAC? É esse ângulo B aqui, ó, da esquerda. Por que que esse ângulo eu chamo de BAC? E, ó, o segmento AB e o segmento BC formam esse ângulo B. Então, se eu tenho AB e BC, o vértice B é o vértice que possui o ângulo, né? Ou seja, é o vértice que está formando também ali o ângulo. Então, eu tenho segmento AB e BC. Então, o ângulo ele é formado por essas duas semirretas e eu posso nomear ele escrevendo ângulo BAC com chapéuzinho no A, tá? É o BAC que ele nomeou. Então, o BAC é esse ângulo de cima. Por que o ângulo de cima? Aqui, ó, BAC. Seguindo essa sequência, BAC, eu vou ter esse ângulo formado aqui em cima. Tá? Então, BAC é esse ângulo de cima. Esse ângulo da esquerda eu posso chamar de ABC, com acento circunflexo no B. Ó, ABC, com acento circunflexo no B. E o ângulo da direita aqui embaixo, eu posso chamar de ângulo ACB ou BCA. Tanto faz ACB como BCA. Que aí eu vou ter esse ângulo aqui da direita, tá? Então aqui ele chamou de BCA. Eu ainda posso nomear os ângulos de acordo com o vértice que o forma. Por exemplo, posso chamar esse ângulo aqui de cima de ângulo A, com acento circunflexo no A. Esse ângulo da esquerda de ângulo B, com acento circunflexo no B. E esse ângulo da direita de ângulo C, com acento circunflexo no C. Ou ainda posso utilizar letras gregas, que é comum aparecer nos desenhos aí, que é o alfa, beta, gama, dentre outras letras gregas, tá? Esse é o A grego, o B grego e o G grego, alfa, beta e gama, tá? Então, pode aparecer nos desenhos aí, às vezes um alfa aqui dentro do ângulo, dentro do triângulo, né, do lado do ângulo, um beta ou um gama, tá? Então, essas são as três maneiras aí de nomear ângulos de triângulos, tá? Bom, a classificação dos triângulos. Eu posso classificar os triângulos de acordo com as medidas dos lados e nós vamos ver que também de acordo com a medida dos ângulos, tá?
Então, isso é só para diferenciar um triângulo do outro, né? Porque eu posso ter triângulo com todos os lados de medidas diferentes, posso ter triângulo que tem 2 lados de mesma medida ou 3 lados de mesma medida, certo? Quando eu tenho todos os lados de medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Então, olhei no triângulo, os 3 lados têm medidas diferentes, posso chamar ele de escaleno. Essa é a classificação dele de acordo com esses lados. Se eu tenho triângulos que 2 lados são iguais, ou seja, assim, têm mesma medida, eu posso chamar eles de triângulos isósceles, certo? E se eu tenho um triângulo que os 3 lados são iguais, ele é chamado de equilátero, né? Equi é um prefixo de igualdade, tá? Então, se os 3 lados são iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Vamos ver os exemplos, ó. Aqui, observa que tem um risco no lado esquerdo, um risco no direito e um risco embaixo. Por essa demarcação de risco, quer dizer que os 3 lados eles possuem mesma medida, né? Então, se eles possuem mesma medida, o triângulo é chamado de equilátero. Se eu tenho 2 lados de mesma medida, que é o triângulo do meio, o triângulo é chamado de isósceles. E se eu tenho 3 medidas diferentes, o triângulo é chamado de triângulo escaleno, tá? Então, eu tenho o equilátero, que os 3 lados são iguais, isósceles, 2 lados são iguais, e escaleno, 3 lados diferentes, tá? Bom, os triângulos também podem ser classificados de acordo com a medida de seus ângulos. Bom, como assim? O triângulo octângulo, né? Os ângulos internos são menores que 90 graus. Então, se eu ver um triângulo e os ângulos internos, igual aqui esse primeiro, ó, são menores que 90 graus, ou seja, os 3 ângulos são ângulos agudos, quer dizer que ele é um triângulo octângulo, tá? O triângulo retângulo quer dizer que tem um ângulo igual a 90 graus. O ângulo de 90 graus ele é também chamado de ângulo reto. Então, por isso que o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, observando esse triângulo do meio, aqui ó, o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, por isso que ele é um triângulo retângulo. E, por último, o triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo interno acima de 90 graus. Então, acima de 90, ele é chamado obtusângulo, né? Com referência ao ângulo obtuso. Todo ângulo acima de 90 é chamado de ângulo obtuso. Quando a gente estudou ângulos, a gente já tinha essa definição aí de ângulo obtuso, tá? Então, aqui, no caso, esse triângulo da direita ele é chamado de triângulo obtusângulo, né? Porque ele possui um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, tá? Bom, se vocês observarem aqui, tanto no triângulo da esquerda quanto no triângulo da direita, e a gente for somar esses ângulos internos, nós vamos ver, ó, 30 mais 70 é 100, e 100 mais 80, 180. Então, a soma dos ângulos internos aqui deu 180 graus. Vamos ver esse triângulo da direita. 30 mais 130 dá 160. 160 mais 20, 180. Então, 180 graus também. E essa é uma definição importante dos triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo possui um resultado fixo, né? E é igual para todos os triângulos, independente da sua classificação, forma ou tamanho, né? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Essa é uma propriedade importante, né? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Olha os exemplos e o tipo de exercício que pode aparecer com relação a essa soma dos ângulos internos. Bom,
O primeiro exemplo, letra A. Qual é a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Então, o ângulo alfa, ele tem uma medida que a gente não sabe e os outros dois ângulos é 50 cada um. Se eu for fazer o cálculo mental, já dá para saber. Se os outros dois é 50 cada um, quer dizer que dá 100. Então, quer dizer que o ângulo alfa só pode ser o que falta para inteirar 180, ou seja, 80 graus, né? Então, se os outros dois é 100, o ângulo alfa só pode ser 80. Agora, se eu não souber essa conta de cabeça, ou seja, fazendo o cálculo mental, eu posso fazer o seguinte, ó, somando os três tem que dar 180. Então, é só eu pegar os 180 e tirar os outros dois que eu já sei. Então, é só fazer 180 menos 50 menos 50. Ou seja, 180 menos 100. Né? 180 menos 100 dá 80 graus. Então, é uma das formas da gente resolver esse tipo de probleminha. Tá? Observação. Note que para obtermos a medida de um dos ângulos de um triângulo, dados outros dois ângulos, basta a gente fazer 180 menos a medida dos outros dois ângulos. Lembre-se que o resultado final dos cálculos é dado em graus, mesmo que você não utilize a notação de graus no desenvolvimento dos cálculos. Então aqui, ó, na hora que a gente fez as contas, 180 menos 50 menos 50, a gente não escreveu isso em graus. Não precisa. Só lá no resultado final que você tem que colocar em graus, tá? Então, na hora de fazer aqui 180 menos 50 menos 50, não precisa colocar 180 graus menos 50 graus menos 50 graus. Pode ser só número mesmo. Só que na hora de escrever a resposta final, alfa é igual a tanto. Eu tenho que escrever em graus, porque a medida do padrão, né, de ângulos internos de triângulo é em graus, tá? Pode-se usar os submúltiplos do grau, minuto e segundo, mas não é comum. É mais comum escrever em graus, tá? Então, aqui 80 graus. Aí, outro exemplo, né? Qual a medida do ângulo X na figura abaixo? Eu tenho aqui 40 e 70, né? Então, é só eu fazer 180 menos 40 menos 70. Aí eu vou ter a medida X. Então, 180 menos 40 com 70 é 110. Então, é só fazer 180 menos 110. E 180 menos 110 é... Aqui é 70, ficou incorreto. Então, não é 170, é 70, tá? Então, aqui a medida desse ângulo aqui é 70 graus, tá? Então, corrigem na apostila de vocês. Aí nós temos os exercícios, tá? Que vocês vão fazer e qualquer dúvida que tiverem, perguntem no nosso Tira Dúvida do WhatsApp, tá? Então, ó, dados os triângulos abaixo, nomeiem, escreva quais são os dados, os vértices e ângulos internos, tá? Então, primeiro eu tenho que escrever o nome desse triângulo, depois indicar quais são os lados, os vértices e os ângulos internos. Começando pelo nome. Lembra que eu falei que o nome do triângulo, eu posso escrever triângulo e os vértices que formam aquele triângulo. Ou seja, nesse triângulo aqui, eu tenho os vértices B, E e F. B, E, F. Então, o nome dele é triângulo BEF. Aí a gente escreve daquela forma. Ó. Vamos voltar aqui na AMP para a gente ver como que eu escrevo. Triângulo BEF, né? Então, aqui, ó, triângulo BF. Aqui está escrito como eles são nomeados, né? Que a gente acabou de ver. Então, vou escrever, ao invés de escrever triângulo ABC, eu escrevo triângulo BEF. Esse é o nome desse triângulo, BEF, tá? Então, tá aí, triângulo BEF. Quais são os dados desse triângulo? Aí, lembra, os dados eu escrevo os vértices que formam esse lado e põe um tracinho em cima. Então, o lado BE, o lado EF e o lado BF. Então, nós temos três lados, né? BE, com um tracinho em cima,
EF, com tracinho em cima, e BF, com tracinho em cima. Vértices. Quais são os vértices? O B, o E e o F. Então, vértices B, E, F. Ângulos internos. Aqui está alfa, beta e gama. Esses são os ângulos internos. Alfa, beta e gama. Só escrever essas 3 letras. E assim está concluída a letra A. Né? Se você for ver aqui na letra B, qual que é o nome desse triângulo? GHK. Então escreve triângulo GHK. Os lados GH, HK e GK. Os vértices GHK e os ângulos internos 40, 70 e X, né? São os ângulos internos. E assim sucessivamente, tá? Bom, na número 16, vocês vão classificar os triângulos de acordo com os lados e ângulos. Bom, começando pelos lados. Eu tenho 2 lados iguais e um lado diferente. Quando eu tenho 2 lados iguais, qual que é o nome do triângulo? Aí você vai escrever. É o isósceles, né? Então, aqui é isósceles. E com relação ao ângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, ele é isósceles de acordo com os lados. E o que? De acordo com o ângulo. Né? Se eu tenho um ângulo reto, ele é retângulo. Então, a classificação desse triângulo é isósceles e retângulo, tá? Então, isósceles e retângulo. Isósceles, devido a ter 2 lados iguais, né? Aí lembra que nós temos equilátero, isósceles e escaleno. O isósceles, 2 lados iguais, equilátero, os 3 lados iguais, e o escaleno, os 3 lados diferentes. Aqui, como nós temos 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. E como eu tenho um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, portanto, isósceles e retângulo. Assim vocês vão fazer as demais classificações, tá? Por último, o 17 é para vocês fazerem aí os cálculos de quanto é essa medida do ângulo interno, né? Então, ó, é só eu fazer 180 menos os outros 2 ângulos, porque somando tudo tem que dar 180. Então, se eu quero descobrir um dos ângulos, eu faço 180 menos os outros 2. Então, é fazer isso aqui na número 17, tá? E é isso, tá? Então, essa foi a explicação da 4ª semana da AMPO de Matemática do 7º ano, tá? Então, uma boa aula para vocês e qualquer dúvida é perguntar lá no nosso Tira Dúvida, tá bom?